É isso? Professor Renato, boa noite. Boa noite. Com imensa satisfação que converso com um amigo para essa videoconferência de hoje a respeito da introdução ao processo civil brasileiro. Dizer que foi uma satisfação muito grande, não é, poder ter a presença do senhor aqui com a gente nessa noite para falar um pouco sobre o direito comparado, sobre o processo civil alemão, e agradecer profundamente por ter aceito o meu convite. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas recebeu o meu convite. Ainda não. Ainda não, com certeza. Mas no futuro próximo gostaria muito de conhecê-lo e estarmos juntos, ou aqui em Bauru, ou aí até mesmo no Rio de Janeiro. Então nós vamos dar início, e eu vou fazer uma breve apresentação do amigo para os alunos, falar um pouco da sua trajetória, do seu currículo, brevemente, e em seguida lhe dou a palavra para que a gente possa, então, começar a nossa videoconferência, o nosso debate, a nossa conversa, nossas trocas de ideias aqui hoje. Bom, o professor Renato Beneduzzi é doutorado pela Universidade Alemã de Heidelberg, Ruprecht Karls, meu alemão é péssimo, né? Já me corrija na pronúncia, tá certo? É mestre e doutor em Direito pela USP, não é isso, professor? E doutorado pela Alemanha, mas tem um mestrado pela USP, graduado pela PUC do Rio de Janeiro, professor na PUC do Rio de Janeiro em Processo Civil e Direito Romano, tem também aí participação como um professor visitante, visiting fellow na Universidade de Oxford, né, e engatou já um pós-doutorado também aí, em Firenze, na Universidade de Firenze, não é verdade? Para comer bem em algum lugar, finalmente. Com certeza, né? Comer, amar e rezar, né? Agora chegou a fase de comer, né, professor? Então, né, o professor é um brilhante professor, tem vários livros publicados, entre eles, né, o livro de introdução ao processo civil alemão, tem uma obra importantíssima também, numa coleção publicada pela Revista dos Tribunais, comentários ao novo CPC, coordenado pelo professor Marinoni, pelo professor Cássio Carpinella. Então, o professor tem uma produção científica muito grande, uma experiência bastante grande também internacional, e também, pelo que eu observei no seu currículo, também bastante querido, porque entre os prêmios, eu sempre observo isso, que também como professor a gente acaba se atentando para isso, né? Já 3 vezes paraninfo aí das turmas da PUC do Rio de Janeiro, isso demonstra que é uma pessoa bastante querida, bastante simpática, bastante, né, admirada pelos alunos. Então, tenho certeza que essa noite aqui para nós vai ser uma noite bastante proveitosa, de bastante ganho de conhecimento, de troca de experiência. Professor, de coração, muito obrigado, já em meu nome, em nome da Instituição Toledo de Ensino, e sem mais delongas, vou passar a palavra então para o amigo para a sua exposição. Boa noite a todos, boa noite, Paulo. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer bastante o convite, fico muito honrado pela oportunidade de falar com você sobre um assunto que me é muito caro, claro, o processo civil alemão. Eu estudei na Alemanha, morei na Alemanha há alguns anos, escrevi um livro sobre uma introdução ao processo civil alemão, e, enfim, fico feliz pelo interesse, fico feliz pela presença de todos vocês, é uma honra, é uma alegria grande. No Brasil, infelizmente, nós não estudamos direito comparado como deveríamos estudar, é uma pena. Acho que, antes de falar do processo civil alemão propriamente dito, valesse talvez a pena falar um pouco da importância do direito comparado. É claro que ninguém precisa estudar direito comparado para entender a dogmática do direito. Você pode estudar, claro, direito civil sem estudar o direito civil de outros países, mas talvez a grande utilidade do direito comparado, e aí nesse direito comparado eu incluo o processo comparado, não é apenas aquele interesse arqueológico que nós temos, por exemplo, quando vamos ao museu, vemos algo diferente, estranho, o direito chinês, o direito da Mongólia, o direito da Rússia, o direito da África do Sul. É claro que nós podemos ter um interesse, digamos assim, curiosidade de saber como é, e olharmos esse direito, e isso não vai fazer muita diferença para a gente.
Mas o direito alemão, o processo alemão mais especificamente, mas o direito alemão de modo geral, o direito civil alemão, o direito constitucional alemão, ele tem talvez duas razões para explicar por que vale a pena estudar processo alemão entre os processos dos outros, sei lá, mais de 200 países que existem no mundo. Uma razão é aquela que o professor Barbosa Moreira chamava de razão histórica, ou seja, o direito alemão, o processo civil alemão influenciou muito o processo civil brasileiro ao longo da história do nosso processo civil. Então, isso aconteceu a partir da virada do século XIX para o século XX, ou seja, muito do que existe hoje no direito brasileiro, em sucessivas levas de influência, são devidas ou é devido à influência ou direta da Alemanha. Pontes de Miranda, o Barbosa Moreira, por exemplo, eram grandes germanófilos, pessoas que falavam alemão, estudavam o direito alemão e trouxeram muita coisa da Alemanha. Às vezes nós olhamos algumas coisas e não identificamos a genética, mas a origem é alemã. Mas não só isso, há uma influência grande do direito alemão no processo civil indireta através da influência italiana, que nós também às vezes esquecemos. Chiovenda, Carnelucci, eram pessoas que falavam alemão, que eram conhecidos na Alemanha, que liam os autores alemães, e muito da obra deles é diretamente influência do diálogo que eles tiveram com a processualística alemã do final do século XIX, começo do século XX. Ou seja, não é indispensável, claro, estudar processo civil alemão, mas se nós estamos estudando a fundo alguma coisa, algum lado do nosso processo, é útil entender de onde veio, até para perceber onde está o problema, onde houve, digamos assim, um telefone sem fio, onde aconteceu um problema qualquer que faz com que esse determinado estudo tenha chegado de uma maneira estranha ao Brasil. Isso aconteceu algumas vezes. Uma outra razão, que não é essa razão histórica, é de que o processo alemão ele funciona. O processo alemão é rápido, ele é barato, ele é eficiente. A corrupção no judiciário não é um problema que incomode os juristas alemães. Isso faz com que, aliás, a arbitragem, por exemplo, que no Brasil é vista como uma fuga a um judiciário lento, na Alemanha quase não existe para questões domésticas. A arbitragem na Alemanha é essencialmente arbitragem internacional, porque as pessoas não veem na arbitragem uma alternativa a algo que não está funcionando. Para vocês terem uma ideia sobre eficiência no processo civil alemão, os processos em primeira instância duram, na maioria das vezes, eu tenho algumas estatísticas sobre eles, em média 4 meses nos juizados especiais e 8 meses nas varas cíveis. Em segunda instância, as apelações são julgadas em mais ou menos 7 meses. No Bundesgerichtshof, que é o equivalente alemão do nosso Supremo Tribunal de Justiça, 50% dos recursos são julgados entre 6 e 12 meses e 25% entre 12 e 18 meses. E isso não é uma consequência da falta de processo. Aliás, a sociedade alemã é uma sociedade muito litigiosa. Existe um ditado que diz que quando um alemão tropeça e cai, a primeira coisa que ele faz não é levantar-se, mas é olhar para o lado procurando aquele que ele pode responsabilizar pelo acidente que ele sofreu. Ou seja, não é que exista pouco processo. Para vocês terem uma ideia, apenas nos juizados especiais na Alemanha são interpostos mais de 1.200.000, são ajuizados mais de 1.200.000 feitos por ano. Nas varas cíveis, quase 1.400.000 processos por ano. No Supremo Tribunal de Justiça, são algo em torno de 7.000 recursos interpostos por ano. Ou seja, para um país que tem menos da metade da população do Brasil, são números expressivos. Mas não há congestionamento, não há processos que demoram demais. Isso faz com que o processo civil alemão, que aliás também é barato, para vocês terem uma ideia, as custas para a distribuição de uma demanda giram em torno, em causas de valor elevado, a 398 euros, por exemplo, nas causas de até 500 mil euros de valor, as custas são de 2.000 e poucos euros. Ou seja, não há na Alemanha um judiciário ineficiente. Isso é importante, porque a função do processo, acima de tudo, não vai ser bonito. Essa foi uma preocupação da ciência do processo
nos anos 70 e 60, eles transformaram o processo numa ciência bonita, mas a função principal dele não é ser bonito, é fazer com que aquele que tem uma reclamação veja essa reclamação julgada num tempo razoável, que tenha a chance de se defender, de apresentar suas provas, que sinta que essa sua demanda foi julgada de um modo razoável, ainda que ele tenha perdido. E isso acontece na Alemanha. Por isso, talvez por essas duas razões, a razão histórica da influência que o processo alemão teve sobre o direito brasileiro, sobre grandes processualistas, sobre o legislador, Buzaide em relação ao Código 73, o Pedro Martins em relação ao Código 39, ou seja, não apenas na doutrina, mas também em relação à legislação. O direito alemão foi muito influente, mas também pelos seus méritos próprios. Se o processo alemão funciona, ele é rápido, ele é seguro e ele é barato, talvez nós possamos olhar para ele em busca de inspiração para a solução de alguns problemas que nós temos no nosso. Essas talvez sejam as duas razões que eu reputo principais para que nós se interessemos pelo processo alemão, talvez um pouco mais do que por alguns outros processos. Uma outra vantagem de estudar processo civil alemão é que a nossa maneira de pensar o direito, por mais que a língua seja uma barreira, é uma maneira muito próxima da alemã. Os conceitos de direito subjetivo, de negócio jurídico, de ato jurídico, são conceitos que foram desenvolvidos na Alemanha no século XIX. Ou seja, quando nós pensamos, ou melhor, a nossa maneira brasileira de pensar é muito mais próxima da maneira alemã de pensar os conceitos jurídicos fundamentais do que, por exemplo, americanos ou ingleses. Eu dou um exemplo. Se nós tentarmos explicar para um americano o que é um agravo de decisão delegatória de recurso especial, nós vamos precisar escrever um livro para ele. Porque ele não sabe o que é um recurso especial, porque nos Estados Unidos não há uma diferença entre um appeal para a Suprema Corte e um appeal para um tribunal funcionalmente equivalente ao STJ, porque nos Estados Unidos não existe. Ele não sabe o que é uma decisão denegatória, ele não sabe o que é um agravo. Na Alemanha existe um recurso chamado Zulassungsbeschwerde, que, embora soe estranho, ele exerce a mesma função do nosso agravo de decisão denegatória, ou seja, nós interpomos um recurso para o Superior Tribunal de Justiça, os alemães interpõem recurso para o Bundesgerichtshof, que é o Superior Tribunal de Justiça deles. Aliás, o nosso CSTJ foi criado à imagem e semelhança desse BGH, do Tribunal Alemão, que não é o Tribunal Constitucional. A Alemanha tem uma Corte Constitucional, o Bundesverfassungsgericht, e tem um STJ, que é o Bundesgerichtshof, ou seja, o BGH. Eu uso a sigla para ficar mais fácil de lembrar. BGH. BGH é o STJ alemão. E existe na Alemanha um recurso funcionalmente igual ao nosso agravo de decisão denegatória, ou seja, é muito mais fácil explicar para um alemão aquilo que existe para nós como uma realidade complexa de se explicar para um alemão, desculpe, para um americano, porque as bases, os conceitos fundamentais são semelhantes. Isso vale para o direito civil, isso vale para o direito constitucional. O nosso sistema de controle de constitucionalidade concentrado é um sistema alemão de controle de constitucionalidade, não é um sistema americano. É claro que nós, brasileiros, nós temos aquela tendência antropofágica de trazer coisas diferentes, mastigar, digerir um pouco e misturar, ainda que essas coisas sejam contraditórias. Isso aconteceu com o nosso sistema de controle de constitucionalidade. Nós temos um sistema que originalmente é o sistema americano. O Rui Barbosa criou, após a proclamação da República, um sistema de recurso extraordinário, muito análogo ao recurso à Suprema Corte Americana, mas recentemente, nos últimos 30 anos, muito por influência do ministro Gilmar Mendes, que estudou na Alemanha, nós estamos aderindo ou adotando no Brasil um sistema de controle de constitucionalidade alemão, sem abandonar o sistema difuso americano. Isso, claro, cria uma confusão que atrapalha, em certo sentido, o bom funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Mas não há dúvida de que nós temos uma cultura antropofágica nesse sentido, se você me permite usar essa expressão que os modernistas usavam na década de 20. Nós estamos abertos a influências estrangeiras e nós normalmente não nos preocupamos muito com coerência, ou seja, nós trazemos aquele instituto sem pensar direito
como ele se adequa, como ele se coloca com o resto que está ali. Isso está acontecendo agora, por exemplo, com os precedentes, com a adoção dos precedentes do Brasil, e eu vou falar daqui a pouco um pouco sobre precedentes na Alemanha. Talvez isso ilustre o meu ponto de que o direito comparado pode nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo no nosso processo. Mas essa parte introdutória. Por que eu escrevi esse livro, Introdução ao Processo Civil Alemão? Eu comecei, quando voltei da Alemanha, a dar uma aula na nossa pós-graduação na PUC de processo civil alemão. E eu sentia falta, quando os alunos me pediam uma bibliografia, de livros que servissem essa função introdutória. Por isso eu escrevi um livro, que é para um autor brasileiro, ou seja, para alguém que estudou processo no Brasil, a ter, digamos assim, um panorama geral, sem se aprofundar necessariamente em nenhum ponto, de um texto que diga respeito ao direito alemão como ele é hoje. E claro que, se vocês se interessarem pelo direito alemão, existem algumas traduções de manuais alemães, para quem não fala alemão. O manual do Rosenberg, por exemplo, foi traduzido, mas isso na década de 50. Há uma tradução da década de 90 do manual do Jaunig. Eu posso depois passar esses nomes para vocês por escrito, mas, de qualquer modo, eu citei no capítulo do livro que falei de bibliografia. Ou seja, existe alguma bibliografia não em alemão, mas é uma bibliografia que está desatualizada e que não é escrita por um leitor brasileiro. Alguns processualistas, recentemente, têm escrito artigos tratando de processo alemão, e são excelentes artigos. O professor Cabral, por exemplo, ele fez uma parte do sanduíche do doutorado dele em Munique, conhece muito bem a língua alemã, o direito alemão, escreveu artigos em que ele dialoga com o processo civil alemão sobre assuntos variados, sobre repercussão geral, sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas, ou seja, existe uma literatura atual em artigos que dialogam com certos pontos específicos do processo alemão. Vale a pena para aqueles que se interessam. O Ronaldo Korn, também do Rio Grande do Sul, que tem escrito alguns artigos sobre isso. Ou seja, existem processualistas brasileiros que, na atualidade, não é só o Barbosa Moreira, que infelizmente não deixou, a professora Teresa Arruda-Alvim, o professor Arruda-Alvim, ou seja, existem autores brasileiros, processualistas brasileiros, que dialogam com o processo alemão, mas eu senti a necessidade de escrever um livro que fizesse, digamos assim, uma introdução geral, um panorama geral. É esse livro aqui, me desculpem o merchandising, mas eu peço a vocês, para quem se interessa, que não comprem o livro. Na verdade, eu estou escrevi uma segunda edição, e a editora Juspodium deve lançá-la em breve. Então, quem se interessar pelo assunto pode esperar um pouquinho. Mas essa é o acesso à literatura jurídica. Existem bons autores no Brasil que dialogam com o processo civil alemão. Quem quiser conhecer a lei processual alemão, o Código de Processo Civil alemão, ele chama-se Zivilprozessordnung, ele é de 1877, entrou em vigor em 1879. Existe uma tradução espanhola recente, muito boa, feita pela Fundação Konrad Adenauer, e ela está disponível na internet. É só googar o termo ZPO, o Código de Processo Civil Alemão Konrad Adenauer. Há também no site do Ministério da Justiça alemão uma tradução em inglês, embora eu recomende a espanhola pelas razões que eu já mencionei no início, ou seja, como a cultura jurídica inglesa é diferente da nossa, os fundamentos dessa tradição jurídica que é o common law são diferentes, alguns termos ficam estranhos na hora da tradução. Por exemplo, essa tradução em inglês chama litispendência de pending suit, enquanto a tradução espanhola fala em litispendência, ou seja, é mais intuitivo para nós entendermos a tradução espanhola do que entendemos a tradução inglesa. Mas existem essas duas traduções, são boas, vale a pena para conhecer a legislação processual, e basicamente a fonte principal do direito processual na Alemanha é a ZPO, é o Código de Processo Civil. Vale a pena conhecer essas duas traduções. E se alguém, por favor, tiver alguma dúvida, pode me interromper. Enfim, eu estou à distância, mas não quer dizer que eu não possa, enfim, se algum ponto não ficar claro, por favor, podem me interromper.
Essa é um panorama geral sobre fontes e literatura jurídica na Alemanha. A organização judiciária alemã, ela lembra a brasileira, ou, mais tecnicamente, a brasileira lembra a alemã, ou seja, existem órgãos de cúpula, um órgão de cúpula, ou seja, melhor dizendo, existem justiças especializadas, uma justiça residual, que é uma justiça comum, como no Brasil. Cada justiça é encimada por um órgão de cúpula. Na justiça comum existe o BGH, mas há algumas outras justiças, por exemplo, a justiça social, existem alguns órgãos que não são exatamente como no Brasil. Não há na Alemanha um sistema de justiça federal, porque não, esse sistema brasileiro de justiça federal e justiça estadual foi algo que nós trouxemos dos Estados Unidos, mas na Alemanha, embora não tenha justiça federal e justiça estadual, existem justiças especializadas, uma justiça administrativa, por exemplo, uma justiça financeira, uma justiça do trabalho, uma justiça social, ou seja, existem justiças especializadas e uma justiça residual, como a brasileira. Essa que é a que mais nos interessa para o processo civil, é a justiça comum, que é aquela que tem como órgão de cúpula o BGH. Fora ou acima de todas essas justiças especializadas de justiça residual, existe uma Corte Constitucional. Ela é o órgão do Poder Judiciário, embora não exista recurso de uma decisão proferida pelo Poder Judiciário para ela, o que, na verdade, é uma ação constitucional, ou seja, se a Justiça determinar, em última instância, e essa decisão violar um direito constitucional fundamental, cabe uma determinada ação chamada Verfassungsbeschwerde, uma ação que não é um recurso, mas é uma ação contra a decisão judicial para a Corte Constitucional. Mas não existe na Alemanha, a rigor, algo análogo ao recurso extraordinário. Existe um recurso especial, porque a justiça na Alemanha, como no Brasil, tem a primeira instância, as varas cíveis, os tribunais de justiça e, em cima deles, o BGH. Na Alemanha existe também juizados especiais, com a diferença que não há uma estrutura paralela como no Brasil, ou seja, o juizado especial julga e a apelação interposta da decisão proferida pelo juizado especial é julgada por uma vara civil. Ou seja, a Alemanha evitou a criação de um sistema, de um microsistema paralelo de juizados especiais. Porque como quem julga o recurso interposto da decisão proferida pelo juizado especial é uma vara civil, e a vara civil julga em primeira instância ou em primeiro grau as causas que não caem para os juizados especiais, nós não temos uma criação de um subsistema, de um microsistema diferente, o que traz alguns problemas, como, por exemplo, uma espécie de jurisprudência nos juizados cíveis diferente da jurisprudência das varas cíveis, que é um problema que nós temos no Brasil. Na Alemanha isso não existe porque a estrutura dos juizados especiais, que funciona como no Brasil, existe uma limitação por valor de 5 mil euros e algumas matérias de maior ou menor complexidade que estão incluídas ou excluídas dessa competência. A lógica adotada no Brasil é bem parecida com a Alemanha, mas com essa grande diferença. O recurso cabível não é cabível para uma turma recursal, separada dos órgãos cíveis, mas sim para uma vara civil, que é competente para julgar em primeiro grau de jurisdição as causas que não caem para os juizados especiais. É interessante lembrar que todos os órgãos jurisdicionais na Alemanha, todos, são colegiados. No Brasil, nós estamos acostumados com a ideia de que as ações são julgadas em primeiro grau por juízos monocráticos e os recursos são julgados por órgãos colegiados. Na Alemanha, todos os órgãos são colegiados, inclusive os juizados especiais e as varas cíveis. O que não quer dizer que nos juízos colegiados, as ações não possam ser julgadas monocraticamente. Isso é possível, eu já explico como isso é feito. Acontece que o órgão em si é um órgão colegiado. É claro que haverá uma distribuição nesse órgão colegiado da competência para relatar e decidir a demanda, mas o órgão em si é
colegiado, algo que tem de diverso do Brasil, que nós temos órgãos monocráticos. O que acontece na Alemanha e passou a acontecer no Brasil, aliás, sob influência alemã, o professor Barbosa Moreira contribuiu muito para isso, é que é possível, nas instâncias ordinárias, o julgamento monocrático. Não no BGH, não na Corte Constitucional. Aliás, esse é um ponto importante. A função do BGH, a função da Corte Constitucional, ela é, acima de tudo, a tutela do direito objetivo. Isso significa que não faz sentido, pensam os alemães, existir recursos julgados monocraticamente num tribunal cuja função é a tutela do direito objetivo, a uniformização da jurisprudência. Ou seja, todo recurso especial, em alemão chama-se Revision, é julgado pelo colegiado, não e nunca monocraticamente. Já nos juizados especiais e nas varas cíveis e nos tribunais de justiça, pelo contrário, é possível o julgamento monocrático. Mas os alemães tiveram uma ideia, infelizmente, melhor que a nossa, porque eles determinam o seguinte: quando uma causa deve ser julgada monocraticamente ou pelo colegiado? No Brasil, nós damos ao relator a possibilidade de decidir e damos ao interessado, ao prejudicado, a possibilidade de interpor um recurso, mais um recurso, um agravo interno, da decisão monocrática que julgar monocraticamente o recurso. O que os alemães fazem, isso é interessante, poderia um dia ser adotado no Brasil, é decidir antes se o recurso deve ou não ser julgado pelo colegiado. Ou seja, o colegiado decide antes, colegiadamente, se aquela decisão deve ser julgada monocraticamente. Se essa decisão é uma decisão do colegiado, não cabe, claro, nada análogo ao agravo interno, porque essa decisão é do colegiado. E aí, se o relator decide monocraticamente, dessa decisão não cabe mais nenhuma decisão para o colegiado, porque o colegiado já decidiu que essa decisão deveria ser monocrática. Ou seja, os alemães têm um sistema de decisões colegiadas e decisões monocráticas, sem, me perdoem a franqueza, essa praga que existe no Brasil, que é o agravo interno, que é algo que se multiplicou de tal maneira. Nós, advogados, eu sou advogado também, não gostamos dele, mas somos constrangidos a interpor agravo interno, porque, por exemplo, o STJ diz que não haverá esgotamento de instância se não houver a interposição do agravo interno. Ou seja, mesmo quando nós achamos que o agravo interno não tem nenhuma chance de sucesso, nós somos obrigados a interpô-los. E aí nós vemos nos julgadores má vontade, como se nós estivéssemos interpondo um recurso protelatório ou manifestamente incabível. Mas não há escolha para um advogado em deixar de interpor o agravo interno, porque o STJ pode dizer que não teria havido esgotamento de instância se ele não for interposto. Os alemães resolveram esse problema. O colegiado decide antes se o recurso deve ser julgado monocraticamente ou não. Essa é uma decisão colegiada. E quando a decisão monocrática é proferida, o recurso seguinte pode ser interposto, a revisão, ou seja, o recurso especial, sem a necessidade de um agravo interno. Isso facilita muito a vida de quem advoga na Alemanha, faz com que, aliás, eles ganhem muito tempo de processamento. Quando essa decisão é monocrática, quando essa decisão é colegiada, infelizmente eu não tenho muitas horas para conversar com vocês, é uma pena, aliás. Quem sabe o professor Paulo não me convida para uma segunda oportunidade, se vocês gostarem, quem sabe eu posso discutir algum desses assuntos com mais profundidade. Não há tempo, mas eu adiantaria que a lógica do direito alemão é uma lógica de complexidade. Se a causa for complexa, ela deve ser julgada pelo colegiado. Se ela for mais simples, ela pode ser julgada monocraticamente. Mas os recursos extraordinários e essa ação constitucional são julgados necessariamente pelas turmas dos tribunais superiores, porque a função dos tribunais superiores é a tutela do direito objetivo. O que os alemães têm e nós não temos, em relação especialmente ao recurso especial, é a possibilidade ou a exigência de que também o recurso especial seja dotado de repercussão geral. Ou seja, essa importância fundamental que os alemães veem como um requisito de admissibilidade do conhecimento da revisão faz com que o BGH possa escolher as causas que ele vai julgar. Ele escolhe até com bastante parcimônia. O BGH julga 7.000, 8.000 recursos por ano. A Suprema Corte Americana julga menos de 100.
Ou seja, é possível criar um sistema com repercussão geral sem reduzir tão drasticamente a quantidade de recursos como na tradução americana isso é possível. Mas o ponto é que, como o BGH, o STJ alemão, pode escolher o que ele vai julgar, ele faz isso com a consciência de que, se ele decidiu julgar, ele tem que julgar de verdade. Todos os ministros têm que participar do julgamento e aquilo tem que produzir uma decisão que seja, digamos assim, o resultado de um debate colegiado e, com isso, formar uma jurisprudência de verdade, que é aquilo que o STJ brasileiro, infelizmente, é atabalhoado, preso naquela montanha de recursos, com essa contrariedade entre turmas diferentes ao julgar, não consegue fazer. O BGH é, sem dúvida nenhuma, motivo de inspiração para nós brasileiros quando nós pensamos no destino do Superior Tribunal de Justiça. Essa é uma discussão em que o conhecimento de como funciona na Alemanha, que tem um BGH, um tribunal funcionalmente análogo ao nosso STJ, é útil. Ou seja, é difícil comparar o STJ com a Suprema Corte Americana, mas é muito mais fácil compará-lo com o BGH. Bom, o processo ele se desenrola na Alemanha de uma maneira que não é tão diferente da brasileira, ou seja, ele se inicia com uma petição inicial que tem que ser substanciada, ou seja, os alemães, ou nós pegamos dos alemães essa exigência de que na petição inicial e na contestação, autor e réu substanciem as suas demandas, é algo que não existe nos Estados Unidos, é algo que nós vemos, por exemplo, na arbitragem. Essas petições iniciais que não dizem muita coisa, que apenas dão uma ideia vaga daquilo que se quer pedir, essa é uma tradição que vem dos Estados Unidos, não é a tradição alemã e não é a nossa, ou seja, nós exigimos substanciação, a identificação precisa dos elementos da demanda no Brasil, os alemães fazem isso também, com a diferença de que eles têm um sistema de preclusão da demanda um pouco menos rígido que o brasileiro. No nosso sistema, nós podemos alterar a demanda sem a anuência do réu até a sua citação, com a anuência dele até o saneamento, o que, na verdade, não acontece muito, porque é muito difícil obter o consentimento do réu até o saneamento. Na Alemanha, não. Na Alemanha, existe uma estabilização que da demanda, que não é tão rígida como no Brasil, ou seja, o juiz pode decidir, autorizar a alteração de um elemento da demanda, se isso for razoável, mesmo contra a vontade do réu. Ou seja, se no meio da instrução probatória o autor se lembra que faltou um pedido de dano moral, um pedido, obviamente, relacionado ao outro, o juiz pode deferir o acréscimo desse pedido. É algo que no Brasil, a rigor, não poderia ser feito, porque com a estabilização da demanda, os pedidos são também estabilizados. Ou seja, existe uma estabilização, um sistema de demandar que lembra o nosso, no sentido de que ele exige substanciação na ação e na defesa, mas que, ao mesmo tempo, ele submete a uma estabilização menos rígida do que existe no Brasil. Claro, não tão livre como nos Estados Unidos, mas menos rígida do que no Brasil. O processo alemão se encaminha, idealmente, para uma audiência, como a nossa audiência de instrução e julgamento, mas o juiz tem uma liberdade, e depois eu relaciono isso com o que acontece no Brasil, o juiz tem a liberdade de realizar um pré-procedimento estritamente escrito, ou ele pode realizar uma audiência preliminar preparatória. Ou seja, o processo civil alemão ele dá ao juiz mais autonomia do que o brasileiro, um pouco mais de autonomia do que o brasileiro, para escolher qual é o caminho mais eficiente para aquela demanda até a audiência principal. Ou seja, é bom que haja uma audiência principal, é bom que o juiz ouça os argumentos das partes, ouça as testemunhas, mas é razoável também que, em certas hipóteses, ele possa fazer um saneamento por escrito, mas que em outras, talvez, em razão, aliás, do dever de colaboração, que o novo Código de Processo Civil adere, ou ao que o Código de Processo Civil novo adere, e que é uma ideia puramente alemã. O professor Amit Dier, por exemplo, que é um grande estudioso desse assunto, conhece o processo alemão e, na sua obra sobre o assunto, sobre colaboração, dialoga diretamente com
o direito alemão, e sem dúvida nenhuma existe o dedo dele na adoção no Brasil do princípio da cooperação nas suas diversas manifestações, na vedação da surpresa, por exemplo, ou seja, o saneamento em audiência é uma boa oportunidade para o exercício da cooperação. Mas pode ser que o juiz entenda que, naquele caso concreto, seja melhor um procedimento escrito. Foi algo que o Código de 2015, por exemplo, o Código Brasileiro de 2015, ao criar uma audiência quase obrigatória de conciliação, fez de modo diverso, ou seja, a lei brasileira ela costuma desconfiar do juiz em relação a qual procedimento mais adequado. Nós temos muitos procedimentos especiais, nós temos regras procedimentais que o juiz deve aplicar sem, digamos assim, ter margem de manobra para dizer o que é melhor e o que não é. O processo alemão ele vê no juiz alguém que tem o distanciamento necessário para fazer com que o processo seja ou transcorra de modo eficiente. Aliás, essa é uma advertência que o processo alemão faz ao brasileiro. Nós temos aqui dois lados, ou um procedimento muito rígido, que coloca na lei todos os pontos, todas as etapas que devem ser cumpridas, e, por outro lado, agora, discutindo sobre negócios jurídicos processuais, nós estamos voltando à ideia de que talvez as partes saibam mais sobre como o processo deve se desenrolar do que o juiz. É uma ideia interessante, mas que encerra também riscos. Se as partes elas tiverem uma liberdade muito grande para moldar o procedimento, isso pode criar ineficiências. E é algo que nós vimos, por exemplo, na Alemanha. Nós vimos na arbitragem. Existem árbitros que, talvez pela influência americana, que sofrem, são muito lenientes ou por medo das suas sentenças arbitrais serem anuladas depois. Existem árbitros que são muito tolerantes com a indicação de testemunhas pelas partes. As partes indicam 15, 20, 30 testemunhas repetidas, sem nenhuma necessidade, mas o árbitro fica com medo de indeferir a testemunha e ter problema depois. Isso cria um incentivo ruim à ineficiência, porque se uma parte pensa, eu tenho 3 testemunhas boas, mas eu sei que meu adversário vai indicar 10, e eu sei que o juiz vai aceitar as 10, então eu indico 10 também, para me proteger. Ou seja, a liberdade das partes em relação à organização do procedimento, ela encerra também o risco de ineficiência. E é algo que o juiz alemão, respeitados, obviamente, as exigências do contraditório, o dever de colaboração, enquanto, digamos assim, aquele que preside o procedimento, faz com que ele se transcorra de modo mais eficiente. Ou seja, o processo alemão mostra, isso não quer dizer que seja a única maneira de se fazer isso, mas ele mostra que um juiz presente e que é ativo em relação ao andamento do processo é um juiz que torna esse procedimento mais eficiente, mais rápido e menos, digamos assim, propenso a desperdício. Essa para aqueles que estudam as inovações que a possibilidade de celebração de negócios jurídicos processuais criaram para o Brasil, é algo que alguém deve estudar. Ou seja, o processo alemão tem alguma coisa a dizer a quem pensa em eficiência do processo, em limites da liberdade das partes no processo. Então, ou seja, nós temos demanda e contestação como a nossa, com substanciação, temos um saneamento que a escolha do juiz pode ser por escrito ou pode ser numa audiência preliminar. Uma audiência, aliás, que deve ser presidida pelo juiz. Uma das coisas que matou a audiência preliminar no Brasil, quando ela foi criada, ainda na vigência do Código 73, foi que ela passou a ser realizada por conciliadores. Ou seja, a nossa audiência preliminar foi transformada numa audiência de conciliação e aí ela não servia ao saneamento. A ideia da audiência preliminar era uma conciliação, um saneamento oral e participativo, onde se pudesse, naquele momento, resolver, por exemplo, questões relativas à individualização dos pontos controversos, a necessidade ou não de realização de prova. Ou seja, nós tivemos a oportunidade de termos uma audiência preliminar de saneamento no Brasil, mas nós perdemos essa oportunidade ao transformarmos essa audiência numa audiência de conciliação, que um conciliador sem autoridade para definir pontos controversos, sem autoridade para sanear, no final das contas, era aquele que a presidia. Ou seja, também em relação à eficácia do saneamento, no sentido
por exemplo, de reduzir o escopo de provas complexas. Uma audiência de saneamento pode contribuir para que as partes reduzam o escopo de uma prova pericial e contribuam para que uma prova pericial que pudesse demorar 2 anos dure 2 meses. Ou seja, é o juiz que tem essa sensibilidade, pensam os alemães, para, se julgar conveniente um saneamento feito em audiência, delimitar isso na hora com os advogados das partes. Então, essa é talvez algo que o processo alemão nos sirva de referência para debater as mudanças pelas quais o nosso processo está passando. Uma outra realidade interessante sobre os processos na Alemanha é que todos os órgãos são colegiados. Algumas decisões, como nós vimos, podem ser proferidas monocraticamente, não nos tribunais superiores. Mas não há na Alemanha, aliás, como não há na Inglaterra, nos Estados Unidos, debate público entre os julgadores. O que acontece é que, e aí eu já estou pensando no julgamento de recursos, como a apelação, Berufung, ou o recurso especial, a revisão, em situações em que nós estamos tratando de recursos. O que acontece? Existe uma sessão de julgamento em que os julgadores entrevistam, interpelam, ouvem os advogados fazem suas sustentações orais, mas não é naquela sessão que os tribunais, que os julgadores decidem. Ou seja, é uma sessão para ouvir os advogados. Os julgadores ouvem os advogados, e depois privadamente deliberam. E aí, em seguida, numa outra sessão pública, anunciam o resultado. Isso me parece interessante para nós, porque o que está acontecendo hoje no Brasil? Os julgadores estão circulando votos antes da sessão de julgamento, estão debatendo as causas mais complexas antes da sessão de julgamento, sem que os advogados possam sustentar. A sessão de julgamento está se transformando hoje no Brasil numa formalidade, porque os advogados sustentam depois dos juízes privadamente formarem as suas convicções, inclusive debatendo entre eles virtualmente ou mesmo presencialmente a causa. Na Alemanha esse problema não ocorre, porque a sessão pública é uma sessão para que os advogados exponham as suas ideias. Os advogados expõem, são interrompidos pelos juízes, se os juízes tiverem uma dúvida, aliás, isso acontece com frequência. Depois eles deliberam, já sem ter, ou seja, eles ouvem os advogados sem terem ainda formado a sua convicção. Depois eles deliberam privadamente, isso é bom, porque é o que a experiência do Supremo Tribunal Federal Brasileiro tem mostrado. O problema de você defender publicamente a sua posição é que você está, no caso do Supremo, diante de uma Câmara, diante de outras pessoas. Isso faz com que seja difícil voltar atrás, dizer, olha, assumo um erro. Às vezes os votos não são dados para as partes, mas são dados para a imprensa, são dados para uma espécie de plateia. Isso faz com que as pessoas pensem que existem juízes de acusação, juízes de defesa. Eu lembro no caso do Mensalão, as pessoas diziam que havia um ministro de acusação, um ministro de defesa. Aliás, hoje as pessoas, se pensar bem, mais pessoas conhecem a escalação do Supremo Tribunal Federal do que da Seleção Brasileira de Futebol, o que não é algo bom, eu acho. Acho que isso é um excesso de publicidade, um excesso de publicidade, que não é bom para uma corte constitucional. E isso talvez encorajado ou estimulado pelo sistema em que os juízes debatem, pelo menos nos nossos tribunais, publicamente. Na Alemanha não há debate público entre os juízes. Esse debate é sempre privado, depois, claro, da audiência pública, que os advogados têm a oportunidade de falar e são inquiridos pelos juízes. Aliás, na Alemanha, como a ideia é de que o voto é do colegiado e não a soma dos votos individuais, quase não há voto vencido. Eles eram proibidos de modo geral e hoje são permitidos apenas na Corte Constitucional. Ou seja, a ideia de que dentro do órgão julgador os juízes podem debater, podem discordar, mas a partir do momento em que se chega a um resultado, esse resultado é o do colegiado, não é o do juiz individualmente. Isso só é excepcionado em relação à Corte Constitucional, muito por influência do direito americano. Então, nós temos um sistema em que os julgadores não debatem publicamente os julgados. Isso se reflete, aliás,
na maneira com que os órgãos colegiados da Alemanha têm fisicamente à sua disposição. Ou seja, se no Brasil nós temos uma distribuição em U, que permite que os juízes debatam entre si, na Alemanha é uma linha, uma reta, ou seja, os jogadores estão um do lado do outro, o que não permite que eles entrem em debates enquanto estão entrevistando os juízes. Eles debatem numa mesa redonda, uma mesa normal, privadamente, mas a mesa do plenário, a mesa pública, não é em U e nem permite que eles debatam entre si. Essa é uma característica também dos órgãos colegiados na Alemanha. Nós temos, então, já falei de organização judiciária, falei um pouco do processo de primeiro grau, do sistema de colegiado de julgamentos. Eu posso seguir adiante e falar de alguns outros pontos. Eu tenho ainda 10 minutos? Bom, então é só para eu me programar aqui em relação ao... Bom, eu selecionei então aqui alguns assuntos que... Professor, acho que o senhor tem um tempo até maior. Fique à vontade aí, uns 30 minutos, acho que... ótimo. Tá bem? Tá ótimo. Posso? Claro, por favor. Então tá ótimo. Tá bom. Aí eu tenho mais liberdade. Eu separei alguns assuntos, feito esse panorama geral, para talvez debater com vocês com um pouco mais de detalhe. Um deles, e aí, claro, eu repito, se alguém de vocês tiver alguma dúvida, ficar algum ponto que não tenha ficado claro, por favor, me interrompa. Um ponto que é interessante discutir sobre o processo alemão, e que nos interessa a nós brasileiros, é a existência do controle difuso de constitucionalidade. Nós temos no Brasil hoje um sistema, como eu falei en passant mais cedo, em que nós temos uma Corte Constitucional, o Supremo Tribunal Federal, que tem funções típicas de Corte Constitucional, o controle concentrado, mas que tem também funções típicas de Suprema Corte, o julgamento do recurso extraordinário. Ou seja, nós temos um sistema que originalmente era o sistema americano, foi o sistema idealizado pelo Barbosa, Suprema Corte com recurso extraordinário, mas nós não trouxemos, isso mostra, digamos assim, o ecletismo com que nós bebemos de fontes jurídicas diferentes. O que acontece é que nós trouxemos o recurso extraordinário dos Estados Unidos sem os precedentes vinculantes. Claro que agora nós estamos debatendo precedentes, mas lembrem que o recurso extraordinário veio para o Brasil em 1891, com a Constituição de 1891, e veio sem precedentes vinculantes. Isso criou uma situação caótica, porque nós tínhamos uma realidade em que todo mundo podia recorrer ao Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário, sem o sistema que controlava isso de precedentes vinculantes, o stare decisis americano, e sem a repercussão geral, que nos Estados Unidos foi desenvolvida muito antes do que no Brasil. Ou seja, a Suprema Corte americana ela tinha o sistema de precedentes vinculantes para controlar o seu docket, digamos assim, e tinha, logo no início, um sistema de repercussão geral, de controle, de relevância. Nós não importamos esses dois sistemas. Isso fez com que o Supremo Tribunal Federal ele fosse, ao longo do tempo, sendo atulhado de competências. Ele tem competências criminais, até pouco tempo atrás, inclusive do pleno. Ou seja, lembre que no caso do mensalão, houve um julgamento que demorou semanas pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, ou seja, ele tem competências criminais complexas, ele tem competências típicas de Corte Constitucional, como o controle concentrado de constitucionalidade, que também toma muito tempo, obviamente. Ele tem competências de Suprema Corte, o julgamento do recurso extraordinário, num sistema em que os juízes podem, como nos Estados Unidos, fazer o controle incidental de constitucionalidade. E os tribunais, claro que observado da reserva de plenário, podem fazer a mesma coisa. Ou seja, no Brasil, todo mundo pode controlar constitucionalidade. Isso faz com que exista aqui, de um modo, nesse momento talvez exacerbado, uma espécie de excessiva constitucionalização das questões jurídicas. Ou seja,
eu estou discutindo uma questão de cláusula, de uma aplicação de cláusula contratual, e eu começo a debater princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da superioridade do interesse público, ou seja, nós, como o professor Humberto Ávila costuma dizer, nós estamos numa época de hiperprincipialização, de hiperconstitucionalização de qualquer litígio. Isso é ruim porque com isso se perde dogmática. É claro que é importante que exista o controle de constitucionalidade, mas será que no Brasil, talvez, o fato de que todo mundo pode fazer controle de constitucionalidade é bom, ou isso incentiva a insegurança jurídica? Incentiva a que um determinado juiz que diga eu não gosto dessa norma, uma outra teria sido melhor em seu lugar, diga, bom, essa norma então é inconstitucional. Ou seja, a existência de um controle difuso de constitucionalidade, combinado com um sistema concentrado de constitucionalidade, talvez não seja um excesso de controle de constitucionalidade. A gente pegou o sistema americano e juntou a ele o sistema alemão, criamos uma massa e dissemos tudo isso é controle de constitucionalidade. Na Alemanha, os juízes não podem fazer controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade é uma competência exclusiva da Corte Constitucional. O que os juízes podem fazer é suscitar a inconstitucionalidade, como mais ou menos existe no nosso incidente de inconstitucionalidade. Ou seja, o juiz, não só o tribunal, pode dizer, bom, eu estou em dúvida em relação à constitucionalidade de determinada norma. Eu vou fazer uma referência à Corte Constitucional e dizer, Corte Constitucional, você acha que vale a pena decidir se essa norma é constitucional ou não? Ou seja, os juízes podem fazer isso, suscitar a questão, mas não podem decidi-la diretamente, e a competência para o controle de constitucionalidade é exclusiva da Corte Constitucional. Através do controle concentrado, é um caminho, das ações constitucionais, como existe no Brasil, e há também, e nesse sentido, essa ação constitucional não se confunde com o recurso extraordinário, através da possibilidade de ajuizamento dessa ação constitucional, que funcionalmente não equivale ao recurso extraordinário. Porque a função dela, além de ser uma ação e não um recurso, é pedir a tutela de um direito constitucional fundamental. É um Grundrecht, não é apenas um direito com status constitucional. É um direito fundamental constitucional, ou seja, a violação de um direito fundamental constitucional, cabe essa ação, não para discutir qualquer norma, para discutir a constitucionalidade de qualquer norma, mas apenas para pedir tutela contra uma violação de uma norma constitucional fundamental. Ou seja, existe um controle concentrado de constitucionalidade de um lado e um sistema de tutela de direitos constitucionais fundamentais de outro, sem controle difuso. Talvez isso nos leve a pensar melhor sobre se não é o momento de a Suprema Corte brasileira fazer essa transição que elas têm feito aos poucos, acumulando competências sem abrir mão de competências. Talvez seja o momento de se pensar, não necessariamente transformar o nosso Supremo Tribunal Federal na Corte Constitucional Alemã, não é isso que eu estou dizendo, mas todo o debate em torno das competências do Supremo Tribunal Federal, ele pode colher subsídios da experiência alemã, porque as funções de Corte Constitucional que o nosso Supremo Tribunal Federal tem vieram da Alemanha. O Gilmar Mendes, que aliás é o ministro Gilmar Mendes, que como eu disse, estudou na Alemanha, ele contribuiu para a construção de um sistema de constitucionalidade no Brasil, inclusive em nível legislativo, com a lei lá de 89, 90, sobre controle de constitucionalidade. Ele fez isso trazendo a experiência alemã. A tese dele, aliás, de doutorado, é sobre controle de constitucionalidade comparativamente à Alemanha e no Brasil. Ou seja, qualquer discussão que se possa ter sobre a função do Supremo Tribunal Federal e a extensão do que ele deve ter como competência relativa a controle de constitucionalidade pode, digamos assim, ser muito enriquecida pela experiência do direito comparado, especialmente pela experiência do direito alemão. Esse é um ponto que suscita alguma discussão, que é interessante de se ter. O outro ponto que é interessante, menos talvez complexo do ponto de vista teórico, mas que na prática mostra que
processo civil é algo prático e precisa de soluções práticas, exatamente como em relação ao agravo interno. Os alemães têm uma ideia interessante que é a seguinte: os tribunais locais fazem o juízo prévio de admissibilidade do recurso especial, como no Brasil. Só que não existe uma vice-presidência encarregada de fazer esse controle. Na verdade, a competência é do próprio órgão que profere o acórdão que julga a apelação. Ou seja, eu julgo a apelação e eu já digo no meu acórdão que eu admito um recurso que vier a ser interposto dessa decisão. Ou seja, existe algum controle sobre a admissibilidade do recurso especial, mas não existe essa perda de tempo gigantesca que existe no Brasil entre a aprovação do acórdão que julga a apelação e a interposição do recurso especial. Ou seja, os alemães, nós brasileiros temos que interpor o recurso especial, ele é julgado por uma vice-presidência. Esse julgamento normalmente não é bom, porque existem milhares de recursos interpostos ao mesmo tempo. Nós temos que interpor um novo recurso, o agravo de despacho negatório. Ou seja, nós perdemos quase um ano entre a interposição do recurso especial e a subida do agravo de decisão denegatória de recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. O que os alemães fazem se eu admito, tribunal que julguei a apelação, o recurso especial, você já interpõe direto o recurso especial, não há necessidade de uma nova decisão provisória. E se eu não admitir, você já interpõe diretamente o agravo de despacho negatório, a titulação do vestibular. Então, nós temos um sistema que permite o controle provisório de admissibilidade sem essa perda de tempo enorme que existe no Brasil, que é o controle pelas vice-presidências. No Rio de Janeiro, no Tribunal de Justiça, a terceira vice-presidência do Rio de Janeiro é um inferno, porque demora, as decisões são a granel, são repetidas, ou seja, ninguém lê direito aquilo que as partes escrevem, mas a culpa não é, claro, do terceiro vice-presidente. A culpa é do sistema processual que faz com que uma única pessoa tenha que decidir de modo ineficiente a admissibilidade de infinitos recursos. Então, talvez a experiência alemã sobre também o cabimento, a relação entre recurso especial e agravo de despacho negatório seja também útil para a nossa experiência, algo que nós podemos debater. Será que, aliás, foi uma discussão que nós tivemos. O Código de Processo Civil de 2015 ele foi promulgado sem a terceira vice-presidência como regra, mas aí, logo em seguida, por influência dos tribunais superiores, essa competência foi restabelecida numa lei votada bastante expressa pelo Congresso. Ou seja, essa é uma discussão, talvez se a experiência alemã tivesse sido levada em consideração nesse momento, nós teríamos chegado a um ponto de equilíbrio mais eficiente e que tornasse o nosso processo mais rápido. Imagine, no Rio, pelo menos, nós perdemos em torno de um ano entre a interposição do recurso especial e a subida do agravo de despacho negatório. Nós ganharíamos um ano se o próprio juiz, o próprio tribunal que que profere a apelação, já fizesse uma espécie de juízo prévio de admissibilidade sobre o recurso que pudesse vir a ser interposto. Ou seja, é algo que parece pouca coisa, mas faz uma diferença muito grande no longo prazo. Por essas e outras, que o processo alemão é muito mais rápido do que o brasileiro. Aliás, falando de recurso especial, como acho que eu mencionei em passant, os juízes, os recursos especiais na Alemanha têm que ser dotados de repercussão geral. A ideia de repercussão geral, que no Brasil é aplicada apenas aos recursos extraordinários, na Alemanha ela existe também nos recursos especiais. Essa é uma discussão que nós devemos ter, porque, aliás, existe uma PEC em curso, duas acho, em curso no Congresso, atribuindo ao Superior Tribunal de Justiça ao requisito de admissibilidade, ao recurso especial, que é justamente a repercussão geral. Ou seja, o recurso ao direito comparado, também em relação à extensão no Brasil da repercussão geral ao recurso extraordinário, é uma boa ideia. Ou seja, se lá existe para um tribunal funcionalmente que exerce funcionalmente uma função semelhante à do nosso Superior Tribunal de Justiça, é útil saber como funciona lá para pensar se isso aqui é uma boa ideia ou se isso aqui não é uma boa ideia. Então,
mas eu estou, na verdade, ao longo dessa exposição, tentando mostrar para vocês, dar exemplos práticos de que o recurso ao direito comparado, e no meu exemplo concreto, o recurso ao direito comparado alemão, faz com que isso nos dê ideias diferentes. Ou seja, o direito comparado não é indispensável no sentido de que nós podemos rediscutir a nossa lei, rediscutir a maneira como ela é aplicada, independentemente do que outros países fazem. Mas reinventar a roda, às vezes, não é uma boa ideia. Ver como outros países, sobretudo outros países que compartilham fundamentos semelhantes ao nosso, lidaram com um determinado problema, é uma maneira útil de evitar erros. Saber, bom, esse aqui talvez não funcione, olha como a experiência estrangeira se desenvolveu nesse sentido ou não, ou seja, em vários pontos daquilo que nós discutimos hoje ainda como merecedores de reforma no processo brasileiro, vale a pena a consulta ao direito comparado. Existe um outro ponto que talvez seja interessante lembrar, que é um ponto dogmático, e, aliás, é um ponto que alguns processualistas, eu escrevi sobre isso ainda na vigência do Código de 73, o professor Fred Dier tem escrito isso agora na vigência do Código de 2015, que é a possibilidade de que a coisa julgada material incida também sobre sentenças terminativas. Esse era uma espécie de dogma do processo civil brasileiro, o de que coisa julgada material dizeria respeito apenas a sentenças que julgassem mérito e que sentenças terminativas não poderiam ser atingidas pela coisa julgada material. O que fez, aliás, com que alguns doutrinadores, ao longo do tempo, dissessem, bom, em certas sentenças terminativas cabe ação rescisória, embora elas não digam respeito ao mérito, porque, na verdade, havia uma sensação de imutabilidade sem a existência do remédio respectivo, que era a ação rescisória. O que os alemães fazem, e que algumas pessoas têm adotado, que isso já é feito hoje no Brasil, e parece uma boa ideia, é de que, na verdade, a coisa julgada material é a imutabilidade do elemento declaratório daquela sentença em relação ou ao mérito que foi julgado ou à questão processual que tenha dado razão à extinção do processo sem julgamento do mérito. Por exemplo, imagine um cenário em que eu ajuizo uma demanda, eu sou uma empresa domiciliada no estrangeiro, e o juiz me intima a fazer aquele depósito garantido. Eu digo, eu não tenho obrigação de fazer esse depósito. O juiz insiste, olha, faça o depósito sob pena de extinção do processo. Eu digo, eu não tenho que fazer esse depósito. O processo é extinto sem julgamento do mérito. Em relação a essa questão jurídica que deu causa à extinção, se eu devo ou não fazer o depósito, é absolutamente razoável que incida a coisa julgada material. Mesma coisa, por exemplo, sobre o cabimento, sobre a validade de uma cláusula, de uma convenção arbitral. Se o processo é extinto sem julgamento do mérito, porque existe uma convenção arbitral, nada mais razoável do que se atribuir coisa julgada material a essa decisão de natureza terminativa que extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Porque se nós já decidimos agora que a cláusula é válida e que por isso o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, nada mais razoável que essa sentença, em relação à questão jurídica, que tenha dado causa à extinção do processo, seja também atingida pela coisa julgada material. É assim na Alemanha e defendem alguns processualistas, sobretudo, eu não tenho aqui o artigo e me demoraria para conseguir, eu não vou perder tempo procurando, mas vocês verão que o Código de Processo Civil de 2015, ele fala em algumas passagens que quando o processo for extinto sem julgamento do mérito, não caberá, não será possível, não será admissível a repropositura da demanda se não for consertado o vício. Isso, para mim, e para algumas outras pessoas, nada mais é do que a própria coisa julgada material. Algo que na Alemanha já existe há muito tempo. Paulo, você viu aí? Está procurando?
Alô? Eu não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Agora estou. Agora acho que estou. Professor, Oi. ouvindo? Agora estou te ouvindo. Então, eu estou com o código aqui no capítulo que trata da coisa julgada. Não sei se o dispositivo aqui 503, né, que diz que a decisão que julgar total, parcialmente o mérito, tem força de lei, nos limites da questão principal, expressamente decidida. Aí depois traz aqui, né, algumas situações. Deixa eu ver se é esse dispositivo aqui. Realmente nós tivemos essa mudança, né, para atingir alguns casos de sentenças terminativas com eficácia de coisa julgada. Pois é, mas olha, eu achei aqui o artigo que eu estava pensando, é o 486, parágrafo 1º. 486? Parágrafo 1º. Isso. Olha só. É isso aí. Então, ele diz assim, no caso de extinção em razão da litispendência, e nos casos dos incisos 1º, 4º, 6º, 7º do artigo 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença em resolução do mérito. Ou seja, se o vício for corrigível, e ele for corrigível, tudo bem. Mas se o vício não for corrigível, a convenção arbitral, a litispendência, a coisa julgada, a existência de uma coisa julgada prévia, faz sentido que se possa dizer que essa decisão é imutável. E justamente porque é imutável, se nós olharmos lá o artigo que trata da ação rescisória, nós veremos que hoje os artigos sobre ação rescisória, e aí deixa eu procurar o artigo, ele expressamente diz que cabe a ação rescisória contra decisões que... Entendeu? Eu também não estou achando aqui, não vou, porque eu vou perder 966, o ritmo. Vamos lá. 966 começa o tratamento da ação rescisória. É verdade, mas tem um aqui que diz que, mesmo quando a sentença for terminativa, cabe a ação rescisória. Eu não sei. Vamos ver se eu acho. Bom, não estou achando. Bom, enfim, se eu ficar procurando aqui, eu vou perder um pouco o ritmo do... Mas hoje, com o novo código, existe, vocês depois podem achar, nos artigos que tratam de ação rescisória, uma brecha para que se ajuize a ação rescisória contra sentenças terminativas, o que gera uma confusão. Professor, desculpa interrompê-lo, mas eu acho que eu localizei aqui. 966, parágrafo 2º. Cadê? Nas hipóteses previstas no inciso do caput, será rescindível... É isso, exatamente. Pois não. Porque ela fala. Pode ler, hein? Tá, tudo bem. Então, vamos lá. Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça, primeiro, inciso 1, nova propositura da demanda, ou 2, admissibilidade do recurso correspondente. É esse dispositivo. Pois é. Exatamente. Então, o que me parece interessante nesse artigo é que nós não precisamos fazer um malabarismo para dizer que agora a ação rescisória ela não serve mais para rescindir a coisa julgada. Porque se nós continuarmos fiéis à ideia de que só há coisa julgada material com sentença de mérito, e agora nós podemos ter a ação rescisória, né, como diz lá o 966, sobre decisões que não são de mérito, então a função da ação rescisória não é mais rescindir o trânsito, a coisa julgada material, não, ela continua sendo a de rescindir o trânsito julgado, a coisa julgada material, tanto em relação às sentenças de mérito, como normalmente quanto também em relação às sentenças terminativas, que é aquilo que esse 966 explicitamente reconhece, ou seja, o que para nós pode causar um espanto muito grande, porque nós estamos acostumados a fazer uma identificação automática quase entre a ação rescisória, coisa julgada material e sentença de mérito. Se nós quebrarmos essa primeira associação,
nós não ficamos tão assustados como muitos processualistas estão em relação ao cabimento hoje da ação rescisória. Ou seja, esse é mais um assunto cuja investigação, cujo debate se enriquece pela consulta àquilo que os alemães ensinaram, porque para eles é algo muito natural. Se eu digo para o alemão que a ação rescisória, eles têm uma ação rescisória, eu pensei até em falar sobre ela, mas aí não vai dar mais porque ela é muito longa. Mas se eu digo para ele que é só sobre sentença de mérito, o alemão vai achar estranho. Mas por que só sobre sentença de mérito? Por que essa sua ressalva? Então, a minha ideia é de, com esse exemplo, eu também cito algo que é útil. A função do direito comparado não é apenas de curiosidade, não é como ir a uma espécie de zoológico. Olha que interessante aquele panda, ele é muito bonito, olha como ele come bambu e vai embora, e esse panda não faz nenhuma diferença na vida das pessoas. Acho que o direito comparado ele pode ser útil, ele pode nos dar alguns insights que a gente não teve, ele pode nos ensinar a pensar de uma maneira que a gente não estava pensando, porque de repente a gente estava muito acostumado na nossa realidade. Ou seja, e aí eu faço um fecho aquilo que eu tenho falado desde o início, que eu falei no início, mas agora com esses exemplos eu espero tê-los convencidos de que, às vezes, o direito comparado é útil. Ele não é indispensável, é possível, claro, estudar processo civil sem estudar processo comparado, mas quem quer estudar o processo civil de um modo mais aprofundado, de um modo mais crítico, porque nós temos um direito vigente, mas que pode ser diferente. Se ele pode ser diferente, talvez a experiência de outros países, não só da Alemanha, mas a experiência daí. Claro que quanto mais próximo da nossa realidade, mais útil a comparação. Então, é mais útil comparar o processo brasileiro com o espanhol do que com o processo da Indonésia. Não que nós não possamos encontrar algo útil no processo da Indonésia. Podemos encontrar, mas a nossa proximidade com o processo português, com o processo espanhol, com o processo francês, com o processo italiano, com o processo austríaco, com o processo alemão, mesmo com o processo americano, com o processo inglês, com o processo argentino, com o processo peruano, com o processo chileno, com o processo venezuelano. Essas são referências que podem enriquecer aquilo que o nosso próprio conhecimento sobre o processo civil que nós temos. E isso é algo que é útil e que me parece útil. E que, pelo menos ao longo dos estudos que eu fiz sobre o processo civil, sempre foram úteis para mim. Às vezes não, às vezes a gente perde um pouco de tempo, nos deparamos com uma coisa que não é tão interessante assim, mas às vezes alguma coisa interessante aparece. Sobretudo para quem está escrevendo monografias, lato sensu, monografia, dissertação, tese sobre o processo civil, esse recurso ao direito comparado às vezes nos dá algumas luzes interessantes. E com isso, eu agradeço muitíssimo, muitíssimo mesmo, professor Paulo, o seu convite. Foi uma alegria muito grande. Estão todos aí, já é noite, está tarde, estão todos aí atentos à palestra, feita à distância. Eu sei que isso também atrapalha um pouco, enfim, deixa um pouco menos claro aquilo que o apresentador está falando. Então, eu agradeço a atenção, a presença de vocês, foi uma grande honra. Espero ter convencido o professor Paulo de que, quem sabe, não vale me convidar uma segunda vez, não sei, jogo aí a maldade, mas a minha ideia nesse encontro de hoje era dar um panorama geral. Eu espero ter feito isso. Obrigado mais uma vez, foi uma honra e um prazer falar com vocês hoje. Muito obrigado. Bom, nós vamos agradecer ao professor.